Olá pessoal, olha só, hoje vamos fazer mais um pão super simples. Esse pão de hoje é um pão doce de Páscoa delicioso. Para rechear esse pão de Páscoa, eu vou usar 200 gramas de chocolate picado. Pode ser aquele em barra que você encontra no mercado. Vou usar uva passa, tá? Em torno de 100 gramas. E vou usar fruta cristalizada, 200 gramas. Você pode substituir todos esses ingredientes por aqueles que você mais gosta. Para facilitar a preparação desse pão, eu vou usar o liquidificador. Mas você pode fazer até na tigela, porque ele é muito fácil. Então, eu vou começar colocando aqui no liquidificador um copo de leite, 240 ml. O leite que eu tô usando é integral, tá? Mas você pode usar qualquer outro leite. Eu dei uma leve amornada, porque o meu estava na geladeira. Então, é importante que o leite não esteja gelado. Aqui com o leite eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. E vou colocar também uma colher de sopa bem cheia de fermento de pão, ou você pode colocar 10 gramas. É fermento seco para pão. Se você usar o fermento fresco, use 30 gramas. Agora, gente, vou colocar aqui 3 gemas de ovos. Lu, por que só a gema? Porque a gema não deixa a massa pesada. Se eu usar clara, vai pesar um pouco a massa. Então, eu uso só a gema do ovo. 3 gemas. Vou colocar também uma pitadinha de sal, coloco aqui no cantinho. Vou colocar aqui também 3 colheres de sopa bem cheia, que pode ser manteiga ou margarina. Agora, gente, eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de leite em pó. Lu, eu não tenho leite em pó em casa, então você pode substituir por amido de milho, mas eu vou usar o leite em pó porque deixa mais gostoso ainda e hoje eu tenho aqui. E agora, gente, eu vou colocar aqui uma colherzinha de chá de essência. Você usa aquela essência que mais você gosta. Eu vou usar aqui essência de panetone, que combina muito com esse pão doce. Se você não tiver essência, pode usar raspinhas de limão ou de laranja. Agora é só bater 2 minutos em velocidade máxima para misturar bem. Pronto, gente, bati aqui 2 minutos. Agora é só passar essa mistura para a tigela. Uma dica bem importante: se algum ingrediente aqui da mistura tiver gelado, vai demorar para crescer o seu pão. Então, se tiver alguma coisa na geladeira, retira um pouquinho antes de fazer a receita. Agora, gente, eu só vou acrescentar farinha de trigo aqui. Olha como é simples esse pão. Eu vou começar colocando o primeiro copo de farinha e já eu vou falar em gramas o que foi. Coloco aqui então o primeiro copo. Muita gente pergunta o tamanho do copo. É um copo tamanho 240 ml. Ó, misturo bem a farinha. Então já coloquei o primeiro copo, agora eu já posso colocar o segundo copo de farinha. Agora eu vou colocar aos poucos para misturar bem essa farinha aqui. O cheirinho aqui, gente, por causa da essência, tá maravilhoso. Olha só, gente, coloquei o segundo copo, já tá ficando um pouco mais difícil de misturar. Então, eu posso trocar já o fouet pela colher. Coloquei o segundo copo.
Agora eu vou para o terceiro copo de farinha e vou colocando bem aos poucos para que eu consiga misturar com a colher. Se você tiver batedeira planetária, você pode fazer essa massa na batedeira. Ó, só vou misturando agora. Colocando bem aos pouquinhos, para ficar mais fácil. Olha só, gente, coloquei o terceiro copo. Agora no final do terceiro copo eu misturei com a mão, porque a massa ficou bem mais firme, né? Aí ficou muito difícil de misturar com a colher. Se você fizer na batedeira planetária, vai ser bem fácil, daí você usa aquele gancho para massa pesada. Ó, a massa já chegou no ponto. Então até aqui foram 3 copos de farinha de trigo. E em gramas foram mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Por que eu digo mais ou menos? Porque vai depender do tamanho da gema que você vai usar. Isso pode variar um pouquinho. E agora, gente, é só misturar aqui aquele recheio que a gente separou. Mas deixa eu mostrar o ponto da massa, ó. Ela tá um pouco grudentinha, não está seca. Ó, gente, ela fica assim, ó, o ponto dela, tá? Então agora vamos colocar aqui todos os recheios. A uva passa, fruta cristalizada. Você pode substituir todos eles usando, por exemplo, nozes, damasco, cereja. Tem vários recheios, né, gente, que fica gostoso e que combina bastante. Agora eu só vou misturar esse recheio aqui na massa. Vou mexendo até ele pegar em toda a massa. A única coisa que você tem que cuidar, se você usar fruta cristalizada e ela tiver melada, você lava ela e tira bem o líquido para depois colocar na massa. Porque pode alterar a textura da massa se ela tiver muito melada. Pronto, gente, já misturei aqui. Ó, pode notar que essa massa, ela não fica uma massa seca, ó. Ela fica brilhosa por causa da umidade que ela tem. Agora é só colocar numa forma. O tipo de forma você escolhe, pode ser qualquer uma. Olha só, gente, peguei aqui uma forma de bolo bem grande, essa aqui que eu tenho. Ela tem 24 centímetros de diâmetro, tá? Untei só com óleo. Agora eu vou passar a massa pra cá. Como eu vou botar essa massa na forma? Eu vou cortar os pedaços da massa. Ó, corto os pedaços e faço uma bolinha. Pra ficar bem mais fácil. Assim, tá, gente? Só para ajeitar, para ficar mais prático de você colocar na forma. E você vai colocando aqui na forma, tá? Eu vou colocar toda a massa fazendo assim uma bolinha e vou mostrar depois para vocês como ficou. De preferência que a bolinha seja todas do mesmo tamanho ou pelo menos parecida, né? Para não ficar tão diferente. Vou colocando aqui e já mostro. Fiz as bolinhas, tá? Deu 6. Fiz tudo a olho, nada medido, para vocês verem como é fácil. Olha que legal. Agora, a principal dica desse pão. Esse pão só fica fofinho, gostoso, porque ele
cresce. Agora então eu vou levar para um lugar bem fechadinho, posso fechar aqui por cima para facilitar e vou esperar ele crescer. Eu não posso levar ele para assar assim sem crescer, porque senão a massa não fica gostosa e fofinha. Então bora lá levar esse pão para crescer. Olha só, gente, o pão já cresceu. Isso pode demorar de 30 minutos até 1 hora, depende da temperatura do dia. Agora então eu já posso levar para assar. Forno 180 graus. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Aqui no meu forno levou 40 minutos, a maior parte do tempo a 180 graus, e nos últimos 10 minutos eu levantei a temperatura para 230 graus, para que dourasse aqui por cima. E agora, enquanto ainda está quente esse pão, eu vou passar aqui uma caldinha. Nessa caldinha foi 2 colheres de sopa de açúcar para 2 de água, tá? É só misturar bem e passar. Pronto, gente, agora é só cortar. Vamos então fazer esse sacrifício, cortar esse pão gostoso. Olha isso, gente, que maravilha. Ver se tem condição isso. Vamos ver. Olha o recheio desse pão. Olha que maravilha. Olha a massa fofinha e úmida, que é o melhor. Sabe aquela massa de panetone? Pois é, gente, fica igual a massa de panetone. Vou colocar aqui no pratinho. Meus amores, olha essa situação, olha essa fofura. Gente do céu, olha isso. Vê se tem condição uma coisa dessas. Massa fofinha e úmida. Eu vou experimentar para falar para vocês se tá gostoso. Meus amores, tá uma delícia. Olha essa situação. Ela se quebra com facilidade. Gente, tá igual um panetone. Olha isso. Então, meus amores, façam para a família que vai ser sucesso. Um beijo e tchau, gente.